Olá, me chamo Felipe Anacleto, sou estudante do programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal da Paraíba e vou apresentar o trabalho intitulado Vou procurar outra coisa para fazer da vida: sofrimento psíquico e autocuidado de estudantes de pós-graduação diante da mercantilização das universidades e da desvalorização da pesquisa científica no Brasil. Nos anos 90, mudanças nas políticas de avaliação da pós-graduação consolidaram o sistema de pós-graduação brasileiro, provocando maiores incentivos e controles à produção científica, um fenômeno que foi denominado pelo campo da educação como produtivismo acadêmico. Tais processos tiveram como consequência a diminuição dos prazos para a conclusão dos cursos de mestrado e doutorado, assim como a precarização do trabalho acadêmico de professores, estudantes e servidores técnico-administrativos. Esses processos foram aprofundados pelas gestões petistas e continuaram acontecendo nos governos de Temer e até hoje no governo Bolsonaro. Diante desse contexto, temos como questão norteadora como os discentes de pós-graduação vivenciam as suas experiências sociais em meio à mercantilização das universidades e à desvalorização da pesquisa científica no Brasil. Para este trabalho, os objetivos são compreender a relação entre os processos sociais de individualização e reestruturação do capitalismo e o aumento de diagnósticos e autodiagnósticos de sofrimento psíquico em estudantes de pós-graduação no Brasil, e identificar as estratégias utilizadas e sugeridas pelos pós-graduandos para lidar com a atual conjuntura e os seus quadros de sofrimento psíquico. Em relação à metodologia, temos uma pesquisa qualitativa, cujo desenho da amostra é uma análise comparativa entre experiências de estudantes de pós-graduação de programas de pós-graduação com o conceito 4 da UFPB, mais especificamente das áreas de antropologia, sociologia e educação, com experiências de estudantes de programas de pós-graduação de conceito 6 e 7 situados no eixo sul-sudeste do Brasil, mais precisamente o programa de pós-graduação em antropologia da Universidade de São Paulo, o programa de pós-graduação em sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com esses estudantes, 2 de cada programa, um do nível de mestrado, outro do nível de doutorado, totalizando 7 mulheres e 5 homens. Como principais resultados, temos que todos os interlocutores relataram que em algum momento passaram por processos de sofrimento psíquico, sendo os principais insônia, ansiedade, crises de pânico e depressão. Metade afirmaram que recorreram a serviços de saúde e que foram sim diagnosticados com esses distúrbios. 2 fatores foram os principais motivadores desses processos de sofrimento psíquico. O primeiro, o produtivismo acadêmico, e o segundo, a falta de expectativas em relação ao mercado de trabalho. Finalmente, atividades como dança, ouvir música, praticar exercícios e evitar jornais e redes sociais para não ficar informado em relação à conjuntura política brasileira foram mencionados como atividades no sentido de autocuidado para esses discentes. É basicamente isso. Obrigado.